Fala galera, então chegamos a esse quinto episódio de Ertabyte. Simplesmente, esse aqui pra mim é o melhor episódio que a gente teve até agora, nesse total de 6 que teremos na minissérie, que se encerra agora no próximo domingo. Por que pra mim esse é o melhor episódio? Porque ele consegue pegar alguns elementos assim, muito importantes, e conseguir realmente transformar eles, tá, em uma tensão verdadeira, uma tensão genuína e algo também que a gente espera que aconteça quando a gente está falando de um mundo distópico, de um mundo pós-apocalíptico, onde aconteceu ali um vírus e tudo mais, e as consequências todas que vão acontecendo dentro das relações, como esse novo mundo é realmente estabelecido. E nesse novo mundo, a gente tem essa continuidade completa da introdução do Charlie, como aconteceu lá no último episódio, e aqui a gente chega num ponto, cara, que é assim, ó, tudo aquilo que estava sendo preparado por ele, de fazer essa grande insurreição, de fazer aquela tomada toda de poder, era óbvio que ele ia tentar realmente fazer isso, era óbvio que ele sim era ali um antagonista, era óbvio que ele era sim capaz de fazer como ele acaba fazendo o ato todo em relação a Eve e ia sim acabar matando o Ishi e ia tomar o poder, assim como ele fala propriamente pro Ishi antes de acontecer aquela resposta que o Ishi faz segurando lá o martelo, né, na cara lá do próprio. Simplesmente ele ia, inclusive, fazer atrocidades além e estava apenas avisando ali para o Ish, né? Toda essa relação, cara, desse personagem do Charlie é muito importante porque lembra muito um aspecto que eu tinha colocado já na crítica do último episódio, que era o que me lembrava a relação de Negan, Rick com Cal no meio. E nesse momento a gente tem, né, colocado ali o Charlie, o Ish, e tem colocado os dois filhos ali, né? Tanto o Joey quanto o Alex, também representando muito o que representava lá o Cal, e a gente vendo o Charlie até fazendo coisas parecidas com o que o Negan faria, e também colocando assim que a resposta toda que o Ish faz é isso no ato ali de ataque, né? A maneira como eles decidem, cara, não tem outra maneira a não ser realmente executar esse plano colocado pelo Ish com o apoio da Emma e que vai ganhando força mesmo ali e acabando com os resistentes a essa ideia. Tem que matar, não adianta, não existe outro caminho nesse mundo colocado ali a não ser tu acabar com tudo isso, e a resposta realmente é essa, porque senão eles serão os próximos alvos, né, ainda mais devido ao que aconteceu ali com a Eve. Então, a maneira como o Ish acaba com o Charlie, ela é tão visceral, que me lembrou muito, cara, já que eu coloquei, né, pô, esse paralelo de lembrança com The Walking Dead, Negan e tudo mais, cara, Negan e Glenn. Me lembrou, assim, ó, naquele exato momento. Só que exatamente do lado inverso, né, como se fosse essa grande resposta colocada ali. E o episódio, ele vai também deixando claro que as outras pessoas que eram também, né, seguidoras, querendo ou não, do Charlie, não tinham essa mesma ideia, que também foram pessoas conquistadas, ou seja, o quanto que o episódio consegue constituir essa relação de poder nesse novo mundo de uma forma bastante coerente com aquilo que a gente já viu acontecer em outras tantas produções e tudo mais. Só que essa coerência é algo que tu, querendo ou não, consegue, cara, imaginar ou tenta puxar de uma visualização futura de como poderia acontecer realmente, onde arquétipos, assim, eles acabam assumindo esse poder e acabam também tendo esse tipo de postura como representa o personagem do Charlie ali, que foi, por onde ele passou, fazendo exatamente o que ele fazia ali em São Lupo. E aquelas pessoas ali que pertenciam ao grupo, a partir desse momento, elas têm literalmente essa liberdade. A personagem da Perry é exatamente isso, né? Ela ganha essa liberdade toda e ela, até não acreditando naquele primeiro momento ali, mas ela até fica sem saber do quão era essa força e influência toda que o Charlie tinha sobre todos, por causa dessa maneira como ele impunha toda a sua questão de... não é nem liderança, cara, é algo maior do que isso, entendeu? E eu gosto do que fica em relação ao personagem do Corey e ao personagem do Silas sobre isso. Porque os dois são os braços direitos ali, né, do Charlie, e ao mesmo tempo, o quanto que o Corey já automaticamente tem essa diferença de pensamento em relação ao Silas. Para mim, o personagem do Silas, cara, é um personagem que ele volta já nesse episódio, tem a recusa, mas para mim ele é o perigo ainda existente dentro de tudo isso.
Porque até tá colocado assim, pô, no IMDb, ele tem colocado 3 episódios, assim como o Corey, assim como todo mundo que surgiu no 4º episódio ali, e o Charlie 2 episódios. Mesmo que o Charlie, eu gosto também de como que o episódio coloca ele como algo sempre presente a partir do evento acontecido, porque a gente tem mais uma passagem de tempo, como essa visualização ali desse lado ruim que o Ishi descobriu que ele tem. Que ele descobriu que ele tem, porque ele matou uma pessoa e ele agora precisa viver com esse lado negro representado ali pelaquela figura toda do Charlie. Então, para mim o Charlie, mesmo que tenha tido sua morte, cara, ele tem uma grande importância também de aparecer nesse episódio final ali. E o Silas, para mim ele ainda vai ser esse perigo que pode sim acabar aparecendo para acabar literalmente com esse santuário ali. Não acredito que ele vai ser um personagem simplesmente que teve seu arco definido, tá? Por isso que é importante também essa questão de número de episódios que ele ainda tem colocado ali, de aparição e tudo mais. E o segundo ponto, cara, que pra mim realmente, assim, ó, crava esse episódio como um episódio completamente diferente dos outros, porque ele consegue chegar nesse aspecto tão forte da tensão e ultrapassando essas questões até cotidianas, que era o rato, a eletricidade, a própria água, é a questão da volta da doença tão forte ali com esse ápice no Joey, porque o Joey, assim como tantos outros ali, a Heather e tudo mais, eles já nasceram nesse novo mundo. E tu não tem essa mesma característica, querendo ou não, se eles são ou não também imunes. E o vírus, ele não sumiu, o vírus ele está sempre presente. E ele ficou, querendo ou não, assim, inativo por um tempo. Obviamente que a gente não vai ter uma explicação do porquê, de como isso funciona, porque esse não é o tema da série, mas o que dá para subentender é que esse vírus ficou inativo por um tempo, só que ele começa a ter novamente ali uma influência no organismo. E quem já estava vivo antes, né, querendo ou não, assim, já tem essa imunidade ali colocada entre eles. Então, essa gripe, essa coisa, né, e o que não passa e tu começa a ter aqueles efeitos, o quanto que a Molly fala pro Ish, tu não estava presente aqui, tu não viu exatamente o que aconteceu, e a gente lembra muito bem porque é o tema do primeiro episódio. A Molly passou por esse momento, assim como todos os outros ali, vendo o que estava acontecendo nesse momento de propagação do vírus e as transformações que foram ocorrendo ali para as mortes das pessoas e tudo mais. Então, os efeitos todos, né, e as consequências no corpo de cada um, isso está muito bem claro ali para todos, para já entender que o vírus, ele voltou com força, sim, ele vai cobrar. Para que ponto que vai isso no próximo episódio? Eu tô muito curioso já para ver a promo na sexta-feira, que obviamente farei o vídeo aqui já com teorias, trazendo sinopse e tudo mais, assistindo a promo junto com vocês pra gente poder conversar e teorizar sobre esse episódio final no próximo domingo. E essa tensão do vírus, cara, é algo tão forte que faz a gente entrar na cidade lá e, pô, visualmente, cara, essa composição toda desse mundo pós-apocalíptico depois de tanto tempo, cara, tá perfeita. A capacidade que tem também de colocar o Ichi ali como esse ser que tá sempre tendo que aprender. E esse lado, né, no momento quando ele tá no hospital, que ele para na capela, que ele anda na capela, e que ele ainda faz essa tentativa toda de puxar algo que tá completamente longe de qualquer característica, para mim, do personagem e também, assim, de tudo que aconteceu nesse momento, porque vamos pegar um tema do segundo episódio, a relação da natureza cobrar, aquilo que é falado pela Emma e pelo Ishi, isso volta agora, querendo ou não, nesse momento de volta do vírus, mas a gente bate na questão da fé, e essa questão da fé, eu acho importante o episódio parar naquele momento lá, fazer o Ishi retornar, entrar, e ter um momento de conversa dele pra gente chegar nessa pergunta final. Por que eles ainda estão ali, né? Por que eles estão ainda sobrevivendo? Qual é o sentido de tudo isso? Que realmente, qual é a importância dessas pessoas continuarem vivas nesse mundo todo pós-apocalíptico? O que tem que realmente eles entenderem nesse processo todo? Então, galera, pô, um baita episódio, pra mim, assim, ele provoca essa tensão realmente, ele faz, por todos esses elementos, ser o melhor episódio que a gente teve até agora, nesses 5 Databytes, e pena que ele surgiu tão próximo do final. E pena que esse arco, né, que começou no 4º episódio e que vai ter, né, o seu encerramento junto com a série no próximo domingo, ele seja muito mais forte do que o primeiro arco todo de apresentação, de desenvolvimento ali desse novo mundo, daquelas relações todas, porque afastou muito do público. E agora tudo aquilo, obviamente, que traz muita força para esse arco final. Isso é óbvio, entendeu? Mas
pelos acontecimentos terem tido um ritmo tão mais lento e tão, digamos, próximo de um cotidiano e não tão próximo de um espetacular, como eu chamei até na crítica, acho que do segundo episódio, inclusive, isso afastou muito do público, assim, ou seja, já teve uma grande desistência do que veio aquele público de From para assistir a sequência da série que já foi colocada lá, né, no preview no último episódio de From. Aconteceu uma grande desistência, mas, cara, tô muito animado e tô gostando muito desse segundo arco aqui de Earthabites. Galera, coloca embaixo nos comentários o que acharam desse quinto episódio. Lembrando que sexta-feira tem vídeo de Earthabites aqui no canal para a gente ver a promo e tudo mais. Domingo, crítica completa do episódio final de Earthabites. Take 04, viva o sonho aqui.